Cruzeiro agitando o mercado internacional, hein? Thiago Reis, um abraço, bom dia, seu nome e seu bairro. Um abraço, bom dia pra você, Cirilo, 11h40, último sexto de 2023. Um abraço a você, Cirilo, a quem nos acompanha no radinho, né? Que esteve conosco aí o ano todo na Itatiaia, a maior audiência do rádio no Brasil. A você que também nos assiste no YouTube, eu já tô com roupinha de ir pra virada, tá vendo aí, né, Cirilo? Ó, já meti aquele branco tradicional, né, meu garoto? É claro. Paz, saúde, é o que nós precisamos pra 2023, né, Cirilo? Com certeza, Tiagão, sem dúvida alguma. No clima do... Já tô pensando em 2024, 2023 já deu, Tiagão. Já tá ficando pra trás, né, Cirilo? Agora, se eu ainda penso em paz, saúde e prosperidade, o torcedor do Cruzeiro pensa em uma outra palavra: reforço. Reforço, é isso que quer o torcedor do Cruzeirão. E quem sabe ainda algum anúncio, algo de oficial possa acontecer neste 2023. É bem verdade, né? Fica pouco provável que algo de oficial possa acontecer, afinal de contas, já quase todo mundo aí aproveitando o fim de semana, a virada de domingo para segunda, então já muita gente no recesso, e no mercado da bola não é diferente. É claro que os contatos continuam, é claro que a diretoria segue monitorando este mercado. Algumas conversas já avançadas, por exemplo, do Lucas Romero, o torcedor muito ansioso, né? O torcedor do Cruzeiro tem um carinho tremendo pelo Romero, uma situação que pode avançar para a maneira oficial a qualquer momento. O Dinero, o Juan, centroavante, esse o treinador, como destacamos em manchete, o Larcamón, já confirmou, né? Em entrevista à TV mexicana ontem, ele deixou escapar que está levando junto do futebol mexicano sua comissão técnica e também leva o atacante e o Dinero a Itatiaia ontem com o Emerson Pansieri, com o Guilherme Pio, já trazendo também esta informação no início da noite. Portanto, o Cruzeiro deve também confirmar mais este jogador. Uma outra situação, Cirilo, que pode evoluir nas próximas horas é a do Everton Ribeiro, porque agora entrou na contagem regressiva para findar o contrato do jogador, o vínculo do atleta com o Flamengo. Em 72 horas, o Everton Ribeiro estará livre no mercado, a não ser que dentro deste prazo ele e Flamengo cheguem a um acordo. No início da semana, estava todo mundo na história, né? Agentes, as pessoas envolvidas na negociação, confiantes em um desfecho feliz para a permanência do Ribeiro. Mas, convenhamos, né? O contrato indo embora. Teve 6 meses, pelo menos, para manifestar esse desejo de renovação. Não aconteceu. Tô sentindo que o Ribeiro vai entrar 2024 soltinho no mercado. E aí, meu amigo, a parada fica pesada. O Cruzeiro, claro, quer o jogador, muito identificado com a torcida, né? Acho, aí a opinião particular, acima da média, é aquele jogador acima da média, vira estrela no elenco do Cruzeiro, não tenho a menor dúvida, mas o Cruzeiro não faz loucura, não entra em leilão, já colocou suas condições aos representantes do atleta. Ele, como vem sendo dito já há bastante tempo, quer permanecer no Flamengo, mas acho que pelo avançar da hora e a pouca manifestação até aqui oficial, pelo menos do Flamengo, para sua permanência, já abre uma possibilidade maior de que o Everton Ribeiro possa buscar outro destino, possa buscar outro clube nesta temporada de 2024. O Cruzeiro quer, o Internacional de Porto Alegre também fala no jogador, certamente a partir do dia 1º, confirmada a liberação dele no mercado, vai haver uma disputa pelo talento do jogador. Ô Cirilo, eu quero até trazer para o debate, eu pesquisava, buscava hoje pela manhã, conversei com uma pessoa ligada ao Cruzeiro, como o mercado sul-americano está muito voltado, principalmente o futebol brasileiro, para argentinos e uruguaios. E aí eu falava, bom, será que é o nosso futebol mesmo que não está produzindo mais tanto talento? É uma dificuldade de se revelar, de colocar no mercado novas caras? Ou tem outra situação? Essa fonte me disse o seguinte, Thiago, é dinheiro. O peso argentino está cada vez mais desvalorizado. O peso uruguaio, idem, mesma coisa, muito desvalorizado em relação ao real. Então as negociações, e por outro lado, super inflacionadas no futebol brasileiro,
essa pessoa entende que, indo ao mercado internacional, você consegue preços mais justos, mais dentro da realidade do Cruzeiro e consegue talvez jogadores até de maior qualidade, de maior bagagem. Isso vale também para a discussão envolvendo treinadores, né? Que já está muito claro os clubes do Brasil buscando treinadores estrangeiros e o Cruzeiro vai para outra temporada com outro gringo no comando da equipe técnica. Então, Cirilo, deixo o debate para vocês. É grana, é o dinheiro, é a economia do Brasil valorizada em relação aos demais países da América do Sul? É uma crise técnica? Vide aí o que está acontecendo com a seleção brasileira, né? Daqui a pouquinho o debate, o Ancelotti deu uma grande banana para a CBF e para a seleção brasileira. É crise técnica? É a grana deles que está curta? Ou um pouquinho de cada, hein, Cirilo? Vou repassar essa pergunta para os comentaristas para a gente discutir também. Vamos lá, ô Léo Figueiredo, tudo bem, né? Bom dia. Bom dia, Cirilo, tudo bem? Vamos lá. Sobre essa história de contratações internacionais, a busca pelo mercado sul-americano, como você enxerga esse olhar especial para os demais países, não só sul-americanos, né? Mas o Cruzeiro está indo ao México, por exemplo, para a América Latina de um modo geral. Até acredito que o México tenha um patamar financeiro, pensando no futebol internacional, mais elevado, né? Mas pensando nos jogadores aí do futebol sul-americano, é um mercado mais atrativo no momento? Por quais motivos, Léo Figueiredo? Então, Cirilo, não existe um motivo, existem motivos. Como o Thiago Reis já citou, a condição financeira é o primeiro deles. Que na América do Sul você ainda consegue garimpar alguns talentos, mas tem que garimpar mesmo, pagando um pouco menos do que se paga hoje para jogadores medianos no futebol brasileiro. Por incrível que pareça, com todas as dificuldades que o nosso país enfrenta, à frente de outros irmãos, à frente de outros países na América do Sul, o nosso futebol paga muito melhor do que todos os outros. Então é sempre atrativo para jogadores sul-americanos que estão em clubes sul-americanos vir para o Brasil por causa disso. Há pequeniníssimas exceções, como um River Plate, por exemplo, como o Boca tenta fazer, mas tecnicamente não está conseguindo. O segundo motivo é, sim, uma crise técnica. Não temos hoje uma safra tão qualificada como já tivemos em outros anos. Isso reflete na qualidade da seleção brasileira, isso reflete na condição do futebol brasileiro, reflete na formação de atletas. Hoje, cada vez mais, os clubes europeus levam jogadores brasileiros com 18 anos, porque não pode ir antes, mas já fazem os contratos com 16, com 17, com 18, 19. Então, o João Vitor Xavier deu uma opinião forte aqui no Bastidores, e a gente teve até um debate muito legal sobre isso, em que o João disse que o futebol brasileiro é a quarta força do futebol brasileiro. O campeonato brasileiro hoje. E aí eu até indaguei o João, e o João explicou e eu tive que concordar com ele. A nata do futebol brasileiro está na Europa, nos principais clubes, jogadores da seleção brasileira. A segunda divisão de jogadores do Brasil também está na Europa, em clubes medianos. Agora, a terceira divisão de qualidade do Brasil está em países emergentes no futebol, podemos dizer assim. Era na Arábia, era China, é leste europeu. Então, no Brasil, nós ficamos com a quarta safra. Isso é uma realidade. Então, por isso, os clubes começaram a abrir, sim, os olhos para o futebol sul-americano para garimpar. E quando digo garimpar, Cirilo, porque os europeus não vêm buscar jogador só no Brasil, não. Se aparece um jovem bom na Colômbia, levam. Na Argentina, levam. No Uruguai, levam. Então, tem que garimpar mesmo. Alexandre Simões, qual a sua percepção sobre essa busca pelo mercado internacional? O Cruzeiro observando atletas aqui do futebol latino, né? Buscando jogadores fora do nosso mercado por aqui. Quais os motivos você enumera para esse cenário atual? Tudo bem, Alexandre Simões? Tudo tranquilo, Cirilo. Um abraço, Léo. Bom dia, Thiago. Olha, é porque o Brasil virou a Europa da América do Sul, sabe? Então, a situação econômica da região, né? A gente não pode chamar de continente, é continente para a FIFA, mas na verdade o continente americano é um só, é dramática. E o nosso maior rival, a gente tinha um trio de países que rivalizavam aqui na América do Sul. Agora é uma dupla. O Uruguai deixou há muito tempo de rivalizar, viveu um bom momento agora, uma boa Copa em 2010. É uma boa seleção, na né? África do Sul, uma boa seleção, mas baseada principalmente em nomes, né? Sim. Uma geração que tinha ali Suárez e Cavani, e a gente não precisa falar muita coisa, outros grandes jogadores, mas ficou muito marcada pela dupla de ataque.
A gente tem acompanhado muito, né? A gente teve uma eleição recente na Argentina, que é a rival do Brasil no futebol hoje, sul-americano, e a gente viu lá os dados impressionantes de 40% da população vivendo na pobreza absoluta. O índice de desemprego é altíssimo, o dinheiro não valendo nada. Eles imprimiram notas de 20 mil pesos, 50 mil pesos, uma coisa desproporcional. Então, quer dizer, a gente não está em voo de cruzeiro, né? A gente não está navegando em águas calmas, mas é uma situação muito diferente da de lá, né? Os nossos clubes estão se organizando, alguns já estão organizados, outros se organizando. O futebol brasileiro vale muito mais. E isso se reflete, ô Cirilo, diretamente, tá, na maior competição de clubes. A maior hegemonia de um país na Libertadores tinha sido 4 títulos consecutivos. Da Argentina, lá no início. 67 com o Racing, 68, 69, 70 Estudiantes, e depois um tetra do Independiente de 72 a 75. Tá? O futebol brasileiro conseguiu a sua sequência de 4 títulos nesse século, 2010 com Inter, 11 com Santos, 12 com Corinthians, 13 com Atlético, e agora tem 5 títulos consecutivos de Libertadores. Então é a maior a maior hegemonia de um país na história da Copa Libertadores. E caminhando para o 6º, aí se você for analisar. 2 do Flamengo, 2 do Palmeiras e esse ano o do Fluminense. Tá? Sem contar, o Cirilo, outra situação. O que acontece? Você lembra que quando a gente falava de Libertadores, a contagem era absurda dos argentinos de títulos por países? Tá 25 a 23. Você tem dúvida que a gente vai terminar essa década com o Brasil à frente? Eu não tenho. Não tem nenhuma. Então, o que move o futebol, o que faz a Europa, os grandes países da Europa terem a Série A dos jogadores brasileiros, os países secundários terem a Série B, o mundo é o dinheiro. E o Brasil, em relação à América do Sul, nós somos privilegiados nesse aspecto, pelo menos no nosso futebol. E a gente vai lá e consegue pagar as promessas ou as realidades, que é o caso do De La Cruz, um Flamengo uruguaio pagou que a multa. 79 milhões. Isso é impensável para um clube argentino. Imagina o salário. Tá? Então é isso. Nós viramos a Europa da América do Sul e com a força econômica a gente vem conseguindo tirar os principais jogadores dos nossos países, principalmente dos nossos vizinhos.